Fala pessoal, hoje nós vamos resolver mais uma questão aqui do ITA que diz respeito à função, mais especificamente sobre função quadrática. Vamos trabalhar aqui, é uma questão que não é tão difícil, considero uma questão intermediária e que tenta trabalhar aí com as soluções de uma equação quadrática. Então vamos lá ao exercício. Se vocês quiserem, pausem o vídeo e tentem resolver. As alternativas vão estar na descrição do vídeo. Vamos lá. Seja f de x igual a x ao quadrado mais px mais p, uma função real de variável real. Os valores de p para os quais essa função quadrática é igual a zero, possua raiz dupla positiva, são, certo? Então ele tenta definir aí os valores desse parâmetro p para que a equação quadrática x ao quadrado mais px mais p igual a zero tenha raiz dupla positiva, certo? Então, ou seja, a equação quadrática x ao quadrado mais px mais p é igual a zero, certo? Essa é a equação quadrática. Mais uma vez, vamos determinar os valores do parâmetro p para que essa equação quadrática tenha raiz dupla positiva. O que é raiz dupla positiva? Raiz dupla positiva é quando uma equação quadrática tem duas soluções iguais. E do estudo de equações quadráticas, sabemos que isso acontece quando o discriminante, ou delta, é igual a zero. Delta necessariamente tem que ser igual a zero para que essa condição seja satisfeita. A equação quadrática tem a raiz dupla positiva. Como sabemos, delta é b ao quadrado menos 4ac igual a zero, certo? Quem é o nosso b? Será p. Então é p elevado ao quadrado menos 4 vezes quem é o coeficiente a, nesse caso é 1, certo? Vezes c, que é o próprio p, igual a zero. Desenvolvendo, nós temos p ao quadrado menos 4 vezes 1 menos 4 vezes p menos 4p igual a zero, certo? Então, o que acontece? Aqui nós já caímos em uma outra equação quadrática. Nós sabemos que para ter uma raiz dupla positiva, nós temos necessariamente que o delta tem que ser igual a zero. E inserindo aqui os valores dos coeficientes da equação quadrática, b ao quadrado menos 4ac, nós caímos em uma outra equação quadrática, só que agora temos que resolver ela em p. Resolvendo essa equação quadrática, vamos determinar aqui agora, resolvendo ela, p ao quadrado menos 4p, calculando o delta dela, mais uma vez sabendo que delta é b ao quadrado menos 4ac, delta fica b ao quadrado menos 4 elevado ao quadrado menos 4, o coeficiente a é 1, e o nosso c aqui é zero, certo? Porque é p ao quadrado menos 4p e o coeficiente c é zero. Então aqui é zero, certo? Lembrando, hein, pessoal, para não ficar confuso, nós temos aqui, eu estou lidando com dois deltas, tá? Esse delta aqui, ele diz respeito a essa equação quadrática. Esse delta aqui de baixo, ele diz respeito a essa outra equação quadrática. Pode ficar confuso, mas esse delta aqui, nesse delta se trata dessa, nós estamos resolvendo essa equação quadrática aqui para tentar determinar os valores de p, para que p faça desse primeiro delta igual a zero, tá? Resolvendo aqui, então, fica menos 4 ao quadrado, menos 4 elevado ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes 0, 0. Então, delta fica 16. Então, para essa equação quadrática, a solução dela é, como sabemos da fórmula de Bhaskara, p igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, certo? Portanto, p é igual a menos b é menos 4, mais ou menos raiz de 16, dividido por 2a, que é 2 vezes 1, certo? Que aqui o coeficiente a é 1. Portanto, os valores de p que satisfazem essa equação quadrática, essa aqui, será 4, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2, certo? Então, nós temos duas soluções para p.
P é igual a 4 mais 4 dividido por 2. Vou chamar de P1, tá? 4 mais 4, 8. Dividido por 2, 4. E um P2, que é 4 menos 4 dividido por 2. 4 menos 4, 0 dividido por 2, 0. Então, nós temos dois P's possíveis, ou 4 ou 0, que farão desse delta igual a 0, certo? Por que não pode ser 0? Porque P não pode ser um parâmetro para que essa equação quadrática tenha raiz dupla positiva. Porque se P for 0, vou escrever aqui, para P igual a 0, o que nós temos? Para P igual a 0, essa equação quadrática ficará x ao quadrado mais 0 vezes x mais 0 igual a 0. Ou seja, x ao quadrado é igual a 0. Que número que elevado ao quadrado é igual a 0? X é igual ao próprio 0, certo? Então, ele não tem raiz dupla positiva. P não pode ser 0. Se ele for 0, a equação quadrática tem apenas uma solução e ela é 0. Mas nós queremos uma raiz dupla positiva. Duas raízes iguais, mas positivas. Então, não pode ser 0. Então, vamos testar 4. Para P igual a 4. Para P igual a 4. Para P igual a 4, a equação quadrática dada será x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a 0. Será que essa equação quadrática tem uma raiz dupla positiva, ou seja, duas raízes iguais e positivas? Vamos verificar. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac, tá? Vamos resolver ela. Delta 4 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4, certo? Eu estou só substituindo. Onde é B, eu coloquei 4. Onde é A, eu pus 1. E onde é C, é 4, certo? Resolvendo delta, 16. 4 vezes 1, 4. Vezes 4, 16. Certo? Então, 16 menos 16 é igual a 0. Portanto, os valores para x, que satisfazem essa equação quadrática, serão, através da fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Vai ter duas raízes, certo? Perdão, vai ter uma raiz. Na verdade, duas raízes iguais. Desculpa, pessoal. São duas raízes iguais, porque delta é igual a 0. Então, x será menos b dividido por 2a, certo? Já estou calculando o delta aqui, já sabemos que delta é igual a 0. Então, terá duas soluções reais. Mas será que elas serão positivas? Uma condição já foi satisfeita, que é uma raiz dupla, certo? Duas raízes iguais. Mas será que ela será positiva? Vamos ver. Substituindo aqui, quem é b? b é 4. Menos 4 dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, x será igual a menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2. Veja bem, pessoal. Para P igual a 4, a equação quadrática terá, sim, duas raízes que são iguais. Mas elas não serão positivas, porque elas serão iguais a menos 2. Portanto, o que nós podemos concluir do exercício? Que a alternativa correta é a alternativa que não existe P que faça com que essa primeira equação quadrática tenha uma raiz dupla positiva, ou seja, duas raízes iguais, sendo elas positivas. Então, a alternativa correta é a alternativa letra D.